primeiro, Neemias capítulo 8 e o versículo 1. Neemias 8 e o versículo 1 e o 2. Depois a gente vai ler o Evangelho de João, no capítulo 1 também, versículo 1. Então, Neemias 8 e 1. Chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel em suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante das portas das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Verso 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. Ora, Evangelho de João, de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 1. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Na sua Bíblia deve estar: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. 2. E ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Pode se assentar. Hoje o personagem bíblico é o livro de Esdras. O livro de Esdras, na nossa Bíblia, ele tem 10 capítulos. E eu li em Neemias sobre Esdras, porque no início da compilação dos livros, o livro de Esdras e Neemias era um só. Então eles não eram divididos. Então os livros de Esdras e Neemias eram um livro só, você lia ele inteiro. Posteriormente houve a divisão do que Esdras escreve e fala e do que Neemias está falando. A escrita, obviamente, é atribuída a Esdras. Então, tanto Neemias e Esdras, que era um livro só, dividido falando sobre Esdras. No domingo passado, eu falei sobre Ageu e a reconstrução do templo, que ele exortou o povo após o cativeiro babilônico, para que ele para que o povo pudesse reconstruir a cidade depois daqueles 70 anos de cativeiro. E essa reconstrução, ela se dá em algumas fases. Então, para se reconstruir tudo que foi destruído, ela foi dividida em fases. Então, eles reconstruíram as suas casas, reconstruíram os muros e eles reconstruíram o templo. Então, reconstruiu casa, muro e templo. Aí tem Neemias, tem Ageu, Zorobabel, Josadaque, todos aqueles personagens que eu já vim falando com vocês. E todas essas reformas, essas reconstruções, elas foram marcadas por dificuldades e sempre existia alguém para exortar o povo. Ou seja, a exortação, ela não é correção. Por algum tempo a palavra ela perde o seu significado e aí parece que exortação é alguém que usa os textos bíblicos para te dar uma bronca. Mas a exortação é encorajamento. Então, quando você exorta alguém, você encoraja aquela pessoa a fazer algo, a ir até o final, a ser melhor. Então, a exortação é o encorajamento. Então, tem Ageu, Zacarias, Neemias, Malaquias e Esdras. Todos esses aqui, eles estão presentes nessa reconstrução. Estão presentes de alguma maneira, trabalhando, e cada um teve um papel fundamental na reconstrução e na consolidação desse pós-cativeiro de 70 anos. Então, Neemias teve o seu papel, Malaquias, Esdras, Ageu, todos ali trabalharam para a reconstrução. Quando se passa esse período, que eles tiveram lá de 70 anos, tudo sofreu alteração, como eu já falei na semana passada, cultura, linguagem e tudo. E quando eles voltam, existiam algumas coisas que nunca mais ia voltar a ser como antes. Por mais que você consiga voltar para a mesma terra, reconstruir nessa terra, existem coisas que não voltam mais. Você não consegue recuperar.
Por exemplo, alguns que foram e morreram na Babilônia, quando seus parentes retornam, eles não conseguem ter mais a mesma vida sem aquela pessoa que antes estava lá. E isso não tem conserto, não tem o que ser feito. E reconstruir é uma tarefa muito difícil. Fisicamente as coisas já é difícil, porque a gente pensa 70 anos de abandono, muitas coisas destruídas, é difícil construir, ainda mais quando você tem oposições, mas existe algo que é um pouco mais difícil da reconstrução, que é algo interior, que é a espiritualidade, que é o retorno a uma espiritualidade. Eu comecei a escrever essa mensagem na sexta-feira. Comecei a escrever ela na sexta-feira. E ontem a gente teve a nossa conversa e grande parte do que eu já tinha escrito aqui, a gente teve na conversa de ontem aqui no nosso encontro. Reconstruir o que é visível é difícil, tem a sua complexidade, mas existe algo que não é visível. E é uma mudança de dentro para fora. Isso é um pouco mais complicado. É mais trabalhoso e requer um pouco mais de tempo. Aqui tem uma fase complicada, porque ele tem que desfazer algumas coisas, construir outras, restaurar algumas coisas e tentar resgatar algo que ficou para trás. Então ele tem que desconstruir aqueles 70 anos de Babilônia, em algumas cabeças, em algumas pessoas, construir algo que é concernente à fé cristã, a fé em Deus, a fé no único Deus, e tentar resgatar algumas coisas que ficaram para trás. E aí, essa fase de retorno, Deus usa Esdras para esse outro propósito. Então, vem Neemias, reconstrói muro, reconstrói a cidade, algumas coisas que não tinham construído. Ageu exorta Zorobabel a reconstruir o templo. Eles reconstroem tudo, só que faltava algo. Que não foi Neemias, não foi Ageu, nem Zacarias responsável por essa construção. Mas sim Esdras. Esdras vai chegar em Judá de 60 a 100 anos depois do templo já ter sido reconstruído. Então, fisicamente, o templo já havia sido reconstruído, já havia sido restaurado. O imóvel, ele já estava de pé. Já tinha acontecido aquela profecia de Ageu, que a glória desta última casa vai ser maior que a da primeira. Zorobabel tinha feito seu trabalho. Josadá, que era o sacerdote, já estava no templo fazendo os seus trabalhos, mas precisava de uma parte teórica da fé. A escritura, os escritos, os ensinos. E quem poderia fazer isso era um homem que tivesse conhecimento profundo daquela lei entregue por Deus a Moisés. Então, o trabalho de Neemias era um trabalho braçal e físico. O trabalho de Ageu foi a profecia e a exortação também ao trabalho braçal e físico, só que faltava a fé teórica. Sabe quando você monta uma igreja, por exemplo, a gente monta uma igreja e não é só um prédio. Você tem aquilo que move na teoria, o ensinamento, a cultura, a pregação da palavra. Então aqui Esdras retorna num tempo que o prédio já estava de pé, só que ele precisava restaurar a teoria, a leitura, a devoção. A melhor palavra que eu encontrei é devoção. Quando a gente fala de fé nos escritos bíblicos, ela tem duas palavras em hebraico que definem fé. Uma é emuná e a outra é bitarrom. Bitarrom é confiança, é a prática daquilo que você crê. E emuná é a teoria. Então, horas, quando a Bíblia fala sobre a fé, ela está falando daquilo que é teórico e horas daquilo que é prático. Um exemplo prático, Deus falou com Noé para ele construir uma arca. Isso é teoria. Noé ter construído a arca é a prática dessa teoria. Então, tudo que você ouve, você precisa praticar. Só que não dá para dissociar uma da outra. Não tem como você ter uma prática correta se você não sabe a teoria. E não tem como você só ter a teoria sem ter a prática. Então você precisa daquilo que é teórico, daquilo que você ouve, daquilo que você aprende a fazer. Quando Deus deu essa lei a Moisés, ele deu ordenança sobre tudo.
como as cerimônias deveriam ser feitas, nos detalhes. Tudo foi ensinado. E o povo que passou 70 anos no cativeiro e volta, eles precisam relembrar disso. E muitos não é nem relembrar, é aprender. Porque uma criança que nasceu na Babilônia e voltou com 70 anos, ele não sabe. Ele precisa ser ensinado aquilo que tem que ser praticado. Então, é chamado aqui de Torá, que é os nossos 5 primeiros livros da Bíblia, que foi o que Deus entregou a Moisés. Esdras, ele era sacerdote. Para ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi e ser descendente direto de Arão. Esdras era descendente direto de Arão. E ele acumulava mais uma profissão. Além de ser sacerdote, ele era escriba. No texto de Neemias que eu li, no versículo 1, ele chama Esdras de escriba. No versículo 2, ele chama Esdras de sacerdote. Então, ele tinha essas duas funções. A função de escriba, ela era muito diversificada. Ele fazia muitas coisas, lavrava documentos, mas a principal era ele repassar a lei do Senhor, aqueles mandamentos que foram escritos primeiro em pedras, passar adiante. Então ele copiava aquilo e passava adiante. E ele também explicava e tinha que ensinar para o povo o que eles estavam lendo. Esdras volta com essa responsabilidade. Então, cada um que voltou do cativeiro, voltou com uma responsabilidade. A de Esdras era a questão espiritual do povo. O trabalho de escriba de Esdras, ele fica evidenciado no livro dele, porque ele enumera os nomes e as famílias das pessoas que voltaram do cativeiro. É alguém que realmente gosta dessa parte de documentação. Ele fala que voltaram na primeira fase com Zorobabel 132 mil pessoas. 132 mil pessoas. E ele dá os nomes das famílias. Ele anotou, ele documentou tudo. E quando ele volta, ele traz alguns materiais. Lembra que quando Nabucodonosor destruiu a cidade, o templo, ele levou os utensílios do templo e as coisas que eram de ouro, ele levou tudo embora para a Babilônia. Nabucodonosor morreu, perdeu o seu domínio. O rei agora que está dominando do império é um outro rei. E esse rei agora ordena o retorno de tudo, de todos. Então, tanto pessoas quanto coisas. A meticulosidade de Esdras é tão grande que ele vai listar no seu livro tudo que veio voltando com o povo. Esdras, ele começa a enumerar quantos objetos tinham ido e quantos estavam voltando. Não sei se você já teve que fazer inventário na sua empresa. Sabe que você tem que anotar tudo que tem, até o menor parafusinho que tem lá, você tem que, item por item. Quando Nabucodonosor levou esses itens para a Babilônia, o tesoureiro da Babilônia fez esse trabalho. Colocou lá exatamente tudo quanto tinha, quantas peças de cada, tudo que estava escrito, ele colocou e guardou. Quando Esdras vai voltar, obviamente, depois de 70 anos de cativeiro, as coisas sofreram ali as suas alterações. Esdras agora vai enumerar no seu livro tudo que foi levado. E tudo que iria voltar. No capítulo 1, ele começa a contar. Ele conta que foram 30 peças de prata, 1000 peças de ouro. Ele enumera tudo. Um por um, ele vai enumerando para levar de volta. Ele vai enumerando para colocar de novo lá no templo, tudo que foi levado, tudo que estava lá. E aqui, obviamente, eu poderia dizer para você que o inimigo vai devolver tudo que foi levado. Deus vai fazer voltar tudo para você, mas eu não consigo fazer esse tipo de pregação do triunfalismo. Então, que lugar tem isso aqui no texto? De voltar item por item que foi levado. O inimigo, que era o Nabucodonosor, ele sabia todos os talentos que estavam no templo, porque ele numerou todos. Ele sabia todos os talentos que eram usados para servir a Deus. Só que não era só ele que sabia. As pessoas que serviam no templo também sabiam.
Eles também sabiam todos os talentos de ouro, tudo que tinha. Eles tinham a certeza, eles conheciam todos, eles sabiam que estava lá. E nós, obviamente, nós também sabemos aquilo que Deus nos entregou. Nós sabemos o que cada um tem para fazer para Deus. Cada um sabe da sua habilidade, do seu dom, do seu talento. Cada um de nós sabemos isso aqui, o que Deus nos entregou. Então, quando nós começamos a reconstruir algo, a nossa meticulosidade tem que ser igual a de Esdras. A gente tem que usar tudo que Deus nos entregou para usar no templo, ou seja, no reino dele, na obra dele. Como Nabucodonosor sabia que era o inimigo, nós também sabemos, ou seja, o nosso adversário também sabe tudo que Deus nos entregou. Ele sabe, às vezes, contado, ele sabe o que você sabe fazer de melhor, ele sabe onde você serve melhor, ele sabe qual foi o talento que Deus te entregou exato e o que isso pode causar. Então, ao invés de dizer para você que tudo que foi levado voltará em dobro ou voltará para suas mãos, eu não vou tratar da questão material, mas porque aqui a reconstrução de Esdras, ela é uma reconstrução espiritual. Então, todos os talentos, os dons que Deus nos entregou, que por um momento ficou disperso, não foi usado, quando nós começarmos a nossa reconstrução da nossa vida com Deus, terá que ser usado todos. Tudo que a gente sabe que Deus nos entregou para ser feito, a gente vai usar. Então, Esdras volta com a lista completa. Então, ele traz tudo. Junto, obviamente, ele traz os rolos escritos, que eram antigamente no famoso papiro, que era aquele rolo onde era escrito. E ele traz tudo, os itens de ouro e os itens que não tinham valor financeiro, mas tinham valor espiritual, que eram os escritos. E ele vai começar a reconstrução. Esdras começa reconstruindo o altar. O altar no templo, como tinha aquela divisão que eu falei para vocês, pátio, santo, santo dos santos, no pátio ficava um altar, aonde sacrificava o animal. Esdras vai começar a reconstrução por aqui. Esdras reconstrói esse altar para que possam ocorrer novamente os sacrifícios. Semana passada eu destaquei o lado ruim da religião corrompida, que eram sacrifícios corrompidos, o templo corrompido e tudo. Aqui em Esdras ainda não há essa corrupção. Então o que está aqui é o lado correto. É aquilo que Deus pediu para ser feito no Antigo Testamento, fazia todo sentido. Esdras vai começar a reconstruir, e ele começa pelo altar. O altar era onde era sacrificado o animal. Hoje em dia, nós não temos um altar físico, porque nós não fazemos sacrifícios de animais. Então, não há mais essa necessidade. Jesus, conhecido como o Cordeiro de Deus, foi o último sacrifício a ser feito por toda a humanidade. Porque os animais morriam por causa do pecado dos homens. Então, anualmente, animais morriam pelo pecado dos homens. Jesus veio e morreu uma vez só. E resolveu o problema. Nós hoje não temos um sacrifício de um animal morto. Nós hoje temos o sacrifício vivo. Como disse Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Sacrifício que anda, que fala, que se movimenta, que não é mais um cordeiro morto, mas vivo. Então, se o sacrifício agora é vivo, o altar não é mais fixo num lugar. O altar não é o palco onde eu estou em pé hoje. O altar também não é essa mesinha usada como um púlpito. Então, não é o palco e não é o púlpito. O altar, agora, é todo lugar que você, como sacrifício vivo, estiver. Como você é o sacrifício vivo, se você está na cadeira da sua casa, ali é um altar. Na cadeira do trabalho, ali é um altar. Dentro do seu carro, é um altar. Por onde você anda na rua, é um altar, porque você agora é um sacrifício vivo e que anda. Onde você estiver, você é um sacrifício, e onde você estiver, aí será um altar. Este lugar aqui não é mais santo do que a cadeira que você está sentado. Esse lugar não é mais santo do que o sofá da sua casa.
Porque se a gente considerar isso, obviamente, esse lugar aqui vai ser considerado um lugar melhor, maior, e aqui é onde eu vou ter que estar alinhado. Fora daqui, tá tranquilo, porque não tem altar, altar é só lá. Então, até para chegar aqui, para subir, você não vai considerar aqui um lugar mais santo do que a sua casa, um lugar mais santo do que o seu carro, porque altar agora é móvel, onde você está, e o sacrifício é você, onde você estiver. E Esdras reconstrói o altar para acontecer ali o sacrifício, e começam as oposições. Todas as vezes, nessa reconstrução, que alguém estava fazendo alguma obra, sempre aparecia oposições. Neemias teve oposição, Ageu teve oposição, Zacarias, e Esdras não foi diferente. Quando ele começa a reconstruir o altar, quando ele começa a reconstruir tanto a fé prática como a teórica, os samaritanos, que foi um povo que foi morar naquela terra, começam a querer atrapalhar a obra que Esdras estava fazendo. Só que a tática que eles usam é diferente. Eles se oferecem para participar. Eles dizem, deixa a gente cultuar com vocês, é tão linda a cerimônia que vocês fazem. Deixa a gente partilhar, mas a ideia deles não era fazer o que era correto, era atrapalhar o que estava sendo feito. Mas como ele deu um discurso de que eles gostariam de participar, só que Esdras entende que não é a intenção correta que eles têm, e aí é impedido. Neemias fala de Esdras, aqui no capítulo que eu li, pegando a lei, a Torá, o Pentateuco, a palavra de Deus. E Esdras vai começar a ler para o povo. No capítulo de Neemias que eu li, capítulo 8, versículo 1, o povo pede para que Esdras faça isso. Ou seja, a reconstrução já está indo, e chega uma hora que o povo percebe que está faltando alguma coisa. Ou seja, a gente reconstruiu nossas casas, Ageu nos exortou, nós reconstruímos o templo, reconstruímos o altar, os muros já estão construídos, a gente já está com toda a estrutura montada, mas está faltando alguma coisa. Está faltando algo que não é físico, que não é palpável, está faltando algo que os nossos olhos não veem. E o que o povo entende? Está faltando a leitura e o ensinamento da lei de Deus. A gente precisa restaurar também aquilo que não é visível. A gente precisa restaurar aquilo que não é físico, aquilo que a gente não consegue encostar. E o povo vai até Esdras e diz, por favor, Esdras, como você trouxe tudo de volta, com certeza você também trouxe os escritos, os manuscritos, os rolos da lei. Será que você pode ler para nós? Será que você pode pegar esses rolos e ler a palavra da lei? Porque a gente precisa saber onde está expressa a vontade de Deus, saber o que Deus quer. A gente precisa saber o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que andar, como que a gente tem que caminhar. Eles pedem para que Esdras traga esse texto para que eles possam ler. Ou seja, eles dizem, Esdras, a gente precisa restaurar algo que a gente só vai conseguir quando a gente conhecer o que Deus disse. Então, o povo se reúne e Esdras vai começar a leitura. E Esdras vai ler, e ele não vai apenas ler, porque não é só ler. Ele tem que explicar. Porque uma coisa é eu ler um texto bíblico para alguém que nasceu numa família cristã. Alguém que desde pequenininho ouve as histórias da Bíblia. Desde pequeno ouve lá Davi, Golias, Sansão. E essa criança, sendo já um adulto, ele já é familiarizado com isso. Então se você começa a contar uma história, ele já completa. Outra coisa é eu ler um texto bíblico para alguém que nunca teve contato com ele. Para alguém que não sabe nem por onde começa a fé em Deus. Alguém que não sabe o porquê que tem sacrifício de um cordeiro numa mesa, no altar. Não sabe por que depois eles queimam um incenso no lugar santo. Não sabe por que tem uma cortina separando o outro ambiente. Ele não sabe, ele não conhece. Então não é apenas ler. Tem que ler e explicar.
E o trabalho de Esdras é difícil por causa disso. Porque as pessoas estão vendo o templo construído, a estrutura está de pé. Mas Esdras tem que explicar que aquela estrutura é física, mas o que acontece lá dentro é muito maior do que o que está acontecendo dentro das paredes. Não era apenas físico. Então, Esdras vai ensinar o povo. E ele leu o livro diante do povo. Ele leu até o meio-dia. Ele começou de manhã, quando o sol começou a nascer, às 6 horas da manhã, e ele foi lendo até o meio-dia. E todos estavam atentos. Além do interesse do povo em pedir, quando Esdras começa a ler, a receptividade do povo no que está ouvindo é grande. É tamanho, o povo ficou das 6 da manhã ao meio-dia, ouvindo Esdras ler. Se eu começasse a pregar aqui 6 horas da manhã e fosse pregando até o meio-dia, será que a gente conseguiria ficar aqui? Só que a gente está debaixo de um teto. O povo estava na praça, no sol, e Esdras pregando, lendo, explicando. Junto com Esdras estavam os levitas. E Esdras, mais uma vez, nomeia o nome de todo, ele nomeia todos os levitas que estão lá com ele, por conta da sua profissão de escriba. Então ele fala, eu ensinei, eu li, e ele lista todos os nomes que ensinaram. Por quê? Eram muita gente, era muita gente, era no mínimo 132 mil pessoas. Então o Esdras está lendo, e os levitas espalhados no meio do povo ensinando, explicando o que Esdras está lendo. Muitas vezes eu lia o texto bíblico e eu não conseguia entender, ou eu não conseguia extrair dali o que estava escrito, o que Deus estava querendo. Alguém precisava me explicar. Então tinha textos que eu levava para o meu pai, tinha textos que eu levava para alguns amigos, e aí eles me explicavam. Porque nem tudo que a gente lê, a gente entende. E a gente precisa de alguém para nos ajudar. E aí Esdras é essa pessoa que está lendo, os levitas estão ajudando, ensinando. E Esdras ensinou a palavra de Deus ao povo, da manhã até o meio-dia. Depois que termina essa pregação de Esdras, ninguém que estava ali podia dizer assim, eu não sei, hein, Esdras, o que Deus quer. Eu não sei o que eu preciso fazer. Eu não sei o que eu preciso reconstruir, eu não sei qual é o altar que eu preciso levantar, eu não sei. Depois de ter ouvido tudo que foi lido e tudo que foi ensinado, aquelas pessoas saíram com uma responsabilidade de lá. E como que eu faço o paralelo agora do que Esdras fez com Jesus? Porque Esdras pegou a palavra, a Torá, leu, ensinou, e aí o povo tinha que fazer alguma coisa. Onde Jesus entra nisso? Mateus capítulo 5, versículo 17. Jesus diz que nele se cumpriu toda a lei, toda a escritura. Os 5 primeiros livros, que é a lei do judeu, em Jesus se resolveu. Ou seja, tudo agora veio para Jesus. Domingo passado, Jesus era o templo. Neste domingo, Jesus se intitula a palavra. João, capítulo 1, foi o que eu li. Que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e nada do que foi feito se fez sem ele. João está falando de Jesus. Jesus não é só o templo, Jesus não é só o sacrifício, Jesus é também a palavra. Jesus se titula, eu sou essa palavra. Agora, esses ensinos, tudo aqui está comigo, está em mim. Quando Jesus tinha 12 anos de idade, que ele vai junto com seus pais ao templo, e aí os seus pais esquecem ele lá, e depois de 3 dias eles o encontram, então eles esquecem Jesus e começam a voltar para sua casa, e no 3º dia eles encontram Jesus no templo. E onde Jesus está, com 12 anos de idade, junto com os mestres da lei, ensinando eles, respondendo as perguntas e ensinando eles. Jesus conhecia coisas que os escribas, os fariseus, os mestres da lei, não acreditavam que ele conhecia. Com 12 anos de idade. Eu sempre falo algumas vezes sobre a questão da escola judaica, que ele entra com 7 anos, aí com 12 ou 13, ele faz lá o bar mitzvah, que é se tornar um filho da lei. Depois que ele passa por esse dos 12 anos, ele recebe os outros livros, os proféticos, que é Esdras, Neemias, os livros históricos, que é Ruth. Até os 12 anos ele só tem contato com o Pentateuco.
Então ele decora quantas palavras tem, quantas letras tem, ele decora isso aqui inteiro. Só que Jesus ultrapassou isso. Com 12 anos, Jesus falou sobre os profetas. Jesus falou sobre os livros históricos. E isso causou um espanto nos homens que estavam lá para julgar uma criança de 12 anos que sabia de coisas que eles não sabiam. Eles faziam perguntas para Jesus que Jesus respondia, mas Jesus fazia perguntas que eles não sabiam responder. Então Jesus, ele é esta palavra. João I vai dizer que ele era o verbo. A palavra verbo em grego é logos. Logos é a mesma coisa daquela palavra falada. Quando você fala, a minha palavra para você é logos. Só que essa palavra também tem dois significados. Tem a palavra que é a teoria, que você me ouve, e essa palavra promove uma ação prática. Essa ação prática é conhecida como rema. O que aconteceu no início da humanidade? Deus disse, haja luz, e houve luz. Ou seja, ele fala e acontece. Então, quando ele fala, é logos. Quando acontece, é rema. Jesus é a palavra. João está dizendo que Jesus é a palavra. Só que essa palavra, que é Jesus, ela ganhou vida. É o que João está dizendo. O verbo ganhou vida. Ele encarnou, ele se tornou uma pessoa. A palavra saiu do texto e virou um homem. Que andava, que falava, que comia, que era tocado, que era encostado. Ou seja, Jesus, que era essa lei, essa palavra de Deus, se personificou, virou um homem. E João diz, e ele andou entre nós. Aquela palavra que a gente só ouvia na teoria, naquela palavrinha do início da mensagem, na emuná, que era só teoria, ouvida e lida, agora ele anda, fala, e ele está entre nós. E não só fala, porque quando Jesus diz para alguém, levanta e anda, essa pessoa levanta e ela anda. Jesus agora, ele é a palavra não só teórica, como prática. Jesus fala de perdão de pecados e ele perdoa os pecados. Não era só uma teoria, não era só algo lido. Jesus, quando ele andava, ele era a palavra ambulante, ensinando, falando do que Deus queria, falando sobre Jesus, falando sobre Deus, falando sobre os ensinos, mas Jesus também tinha prática na sua palavra. Ou seja, aquela teoria que Esdras leu, que o povo ouviu de manhã até o meio-dia, agora ela fala e acontece as coisas. Jesus é o verbo que saiu de dentro da Bíblia e virou uma pessoa. Jesus é a palavra personificada. Ou seja, antes eles só liam, abria o rolo e lia. Em Jesus é diferente. Jesus vai numa sinagoga. Lembra como criou as sinagogas? Não tinha tempo, abriu a sinagoga para fazer a leitura. Jesus chega na sinagoga no sábado e dão para ele um livro para ler, um rolo da palavra. E ele pega o rolo de Isaías, que está escrito assim: e o Espírito de Deus está sobre mim, e ele me ungiu para pregar a espíritos cativos, levar a boas novas aos oprimidos. Ele leu Isaías, e quando ele termina de ler, ele diz assim: hoje essa palavra se cumpriu em mim. Isso causa uma estranheza, porque Jesus está falando, sabe isso que vocês leram em Isaías? Que alguém foi ungido para levar boas novas, para curar, para libertar. Então, essa pessoa que Isaías escreveu aqui, sou eu, na frente de vocês, em corpo, alma e espírito, físico. Vocês podem encostar em mim agora. Jesus, ele vai fazendo essa transição do que era teoria para ele. E isso, para as pessoas, obviamente, é muito difícil compreender que o que a gente só ouvia e lia ganhou vida. Então, o que Esdras prega, Jesus vive na prática, as pessoas podem falar com Jesus. Qual foi o resultado da leitura de Esdras, das 6 da manhã ao meio-dia? O povo se ajoelhou, chorou, se humilhou, se arrependeu e voltaram a fazer aquilo que eles tinham parado de fazer ou que nunca tinham feito aqueles que nasceram na Babilônia. Eles abandonaram a vida errada. Eles deixaram o que tinha ali que afastavam eles de Deus.
Depois de ouvir aquela pregação das 6 ao meio-dia, o povo voltou a fazer o que tinha que ser feito. O povo voltou a se santificar, voltou a andar conforme o que Deus queria, depois de ouvir aquela palavra. O que Deus espera de mim, o que Deus espera de nós, depois de nós ouvirmos esta palavra hoje. Depois de sabermos que Jesus foi a palavra viva, que nos convida a um arrependimento claro. Deus espera que nós deixamos aquilo que nos impede de fazer o que Deus quer que a gente faça. De orar mais, de buscar mais, de ler mais a palavra, de chorar mais, de se arrepender e de mudar as nossas vidas. Aqueles homens, eles foram um quando começou a leitura e quando terminou, eles eram outra pessoa. A palavra causou neles esse movimento. A palavra causou neles esse sentimento, esse arrependimento. E eles reconstruíram não só o que era físico, mas começaram aquela reconstrução de dentro para fora. A devoção é algo que se constrói de dentro para fora. Você ter dias de derramamento, assim, de oração, em busca do Senhor, isso acontece de dentro para fora. É algo que tem que ser buscado e não é algo fácil, é algo contínuo e gradativo. Nos tempos passados, existia um povo que morava na Morávia. Morávia era um lugar, a antiga República Tcheca. Esse povo, que veio antes de Martinho Lutero, começaram a seguir os ensinos de Cristo, a seguir os ensinos de Jesus, e eles começaram a ser perseguidos. Até um tempo que eles são expulsos da sua terra. E eles vão para a Alemanha, morar nesse lugar porque foram expulsos. Chegando lá, eles vão morar na casa, no terreno de um homem. E lá eles começam um processo de oração e jejum. O processo de oração que esses moravianos começaram era 7 dias por semana, 24 horas por dia, 30 ou 31 dias por mês. Eles oravam o tempo inteiro, intercalando entre eles. A oração nunca acabou. Então saía um, já começava outro, e essa oração deles durou 100 anos, literalmente ininterruptos. Foram 100 anos de oração sem parar. Saía um, vinha outro, saía um, vinha outro, eles passaram 100 anos, morria um, o que nasceu, que estava começando a falar, já ia na oração, e eles oraram 100 anos ininterruptos, procurando um avivamento, e pedindo para que a evangelização do mundo acontecesse. Esses moravianos foram conhecidos como os maiores missionários. Dentre esses homens aqui, existiam 2 que um dia descobriram que na Índia tinha uma ilha, onde os escravos africanos trabalhavam e não conheciam a Deus e nem o que Jesus fazia. Eles entraram em contato com o dono dessa ilha, e disse, a gente pode aí pregar o evangelho para essas pessoas? E o homem era ateu e disse, aqui não, ninguém vai vir aqui falar essas coisas sem sentido para os meus escravos. Esses 2 jovens moravianos foram e se venderam como escravos para poder pregar na ilha desse homem. Disseram para ele, tá, se a gente não pode pregar, então você aceita 2 escravos? Falou, o escravo eu aceito. Então, compraram esses 2 homens. Esse homem, dono da ilha, comprou esses 2 homens. E o preço que ele pagou pelos homens foi o preço da passagem, para eles saírem de onde eles estavam e ir até essa ilha. E quando eles estão indo no caminho dessa ilha, no navio, para sair, as pessoas disseram, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão se entregando desse jeito? Vocês nunca mais vão ver os seus amigos, seus familiares, a sua família, você não vai ver ninguém mais. E eles disseram uma frase que hoje ainda é pregada sobre os moravianos, que é que o Cordeiro de Deus, pela nossa vida, receba o fruto do seu penoso trabalho. Que o Cordeiro de Deus, que é Jesus, receba o fruto por causa das nossas vidas. Ou seja, a gente sabe que a gente não vai voltar, mas que na nossa vida lá traga frutos para o reino de Deus. Então esses homens se entregaram, não só fisicamente, mas a sua vida na pregação desse evangelho, nessa vida de devoção, a palavra causou algo neles que mudou a história da vida deles.
Esses homens tinham suas profissões, mas eles seguiram aquilo que Jesus queria na literalidade. Ou seja, o que eu quero falar com isso é que o que Deus espera de nós, o que Jesus espera de nós, é que essa palavra faça um efeito em nós que mude as nossas vidas. Que a gente saia desse ponto A e vá até o ponto B. Que as pessoas que voltaram depois de 70 anos cativos tiveram um arrependimento genuíno e falaram, não, a gente precisa mudar de vida. Eles passaram a chorar, a orar mais e a buscar mais. Tudo lendo a teoria. Nós estamos pós a palavra ter ganhado vida. E quando Jesus vai embora, o que ele fala para os seus discípulos? Eu estou indo, mas eu vou enviar um outro, que agora ele vai estar em vocês. E ele vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. A gente tem uma consulta diária e contínua da palavra de Deus, que é o Espírito dele habitando em nós. Todos os dias que você dobra o seu joelho para fazer uma oração, o Espírito Santo está lá. E ele te faz lembrar da palavra que ganhou vida. Da palavra que saiu de dentro do livro e se tornou um ser humano. E através disso, ele nos convida a uma mudança de vida. Ou seja, uma vida de um devocional, uma vida de mudança, de busca, de reconstrução. Ela é trabalhosa, ela tem oposição, mas ela é necessária. Então, aquilo que nós começamos a conversar ontem, sobre essa mudança, essa virada de chave, essa mudança de busca e oração, é o que Esdras fez com aquele povo. Esdras falou, não, a gente precisa mudar, a gente já tem uma estrutura física, a gente já tem o que é físico para fazer, mas a gente precisa de algo espiritual, que vai além das paredes. A gente já tem o que é físico, mas agora a gente precisa fazer algo diferente, que é o que Esdras conduziu o povo. E é a palavra que o Espírito Santo impulsionou no meu coração na sexta-feira para pregar, que é Esdras conduziu o povo na reconstrução daquilo que não era visível. A gente reconstruiu tudo que era visível, tudo que é CNPJ, que é coisa física. Mas Deus nos quer reconstruindo aquilo que é espiritual, que é mais profundo, que é mais do que eu pregar. É mais do que eu vim aos domingos e ensinar. É muito mais do que isso. Que é promover em mim, promover em você algo muito além do que a gente pode imaginar. O efeito que essa palavra tem que causar em nós é muito além do que nos fazer montar a estrutura, mas sim nos mudar de dentro para fora. É voltar a fazer o que fazíamos ou começar a fazer o que não fazíamos. Começar uma vida nova com Deus, um devocional novo com Deus, uma entrega nova, umas coisas novas espirituais. É o que o Espírito Santo diz ao meu coração enquanto eu escrevia essa mensagem, era aquilo que é físico está tranquilo, mas agora vocês precisam fazer aquilo que não é físico, que é espiritual. E a palavra pregada aqui desse púlpito, ela não é de mim, ela não é a parte do que eu estou pregando. Tipo assim, eu prego para você e eu não prego para mim. A palavra de Deus, ela é primeiro para mim e depois para vocês. Então, primeiro ela me denuncia, primeiro ela me corrige, primeiro ela me exorta, que é mostrar que eu posso ser melhor, e depois é a hora que você ouve, ela é para você. Então, hoje o que você ouve de mim é a teoria, mas o que Deus espera de você e de mim é a prática. Então, a gente ouve, a gente lê, mas a partir de que esse culto terminar, Deus olha para mim, para você e diz, agora eu quero prática. A teoria a gente já escutou. Eu ouvi essa teoria na sexta-feira, então desde sexta-feira eu já sou indesculpável se eu não tiver a prática. Então, hoje vocês ouvem a teoria e toda vez que Deus fala algo, ele fica esperando o resultado prático daquilo que ele falou. Quando ele disse haja luz, houve luz. Quando ele disse haja separação, houve separação. Quando Jesus dizia levante e anda, as pessoas levantavam e andavam. Quando Jesus dizia perdoados estão os seus pecados, os pecados eram perdoados. Então quando Jesus diz para nós, conduz a sua vida de reconstrução espiritual, agora ele espera de mim e de você a prática. A partir de hoje, quando chegarmos em casa, a nossa vida já tem que começar a ser diferente hoje. Obviamente, eu não vou ser leviano e dizer para você, amanhã está tudo resolvido, irmão. Amanhã você já vai levantar, já vai ser diferente.
Não vai ser diferente, vai ser difícil. Você vai levantar, vai ter dificuldade para orar, vai ter dificuldade para ler a Bíblia, mas é lembrar, a palavra já foi dada, a teoria já foi falada, agora eu só preciso praticar. Jesus faz comparação de quem ouve e não pratica como alguém que constrói uma casa na areia. E aquele que ouve e pratica constrói uma casa na rocha. Então, Jesus ele ensina sempre isso, tem teoria, mas sem a prática, ela não resolve. Hoje nós ouvimos a teoria da reconstrução da lei, da reconstrução da espiritualidade, da reconstrução daquilo que era cerimonial. E agora cabe a nós essa reconstrução, em cada um de nós, da forma que nós fazíamos ou que temos que começar a fazer. Começando por onde? Como Esdras começou? Pela leitura. Esdras leu e isso começou a causar uma diferença na vida do povo. Então a gente tem responsabilidade essa semana. É como a professora passava para nós lição de casa. Você tem lição de casa essa semana. Lição de casa é ler e começar a orar. 2 minutos, 1 minuto. Mas é começar. E como a gente faz? Como o povo fez lá com Esdras. Todos se ajuntaram e disseram, agora a gente vai fazer isso junto. Então, aquela conversa de ontem você estava fazendo muito sentido na minha cabeça, só que eu não quis dar spoiler sobre o que eu ia pregar hoje. Mas enquanto eu ouvia, eu estava lembrando do que eu já tinha anotado sobre a mensagem, que é a reconstrução individual e como um povo. Então, aquilo que a gente não consegue fazer sozinho, nós faremos juntos. Mas a nossa responsabilidade do que é sozinho, é sozinho. A reconstrução que Deus requer de nós começa com a teoria. E hoje a gente já ouviu a teoria. E se você se esquecer, vai estar no YouTube, aí você ouve de novo. Até a gente conseguir chegar aonde Deus quer. E isso aqui marcou um novo tempo para aquele povo. Esse ato, essa reconstrução, marcou a mudança daquele povo. E tanto para mim, quanto para você, tanto para nós como igreja, essa mudança causará um novo tempo para nós. Existem palavras, na verdade toda a palavra, né, ensinada e pregada, ela tem um potencial profético, quer dizer aquilo que vai acontecer. Não por mim, não por minha vontade, mas por vontade de Deus. Porque o amanhã a gente não sabe, mas Deus já está lá. A palavra profética é isso. É Deus dizer para você o que acontecerá quinta-feira. Só que Ele sabe e a gente não. Então essa é a palavra profética de, a partir dessa mudança, desse começo, a gente também vai viver um novo tempo como igreja. Individual e coletivo. A teoria está pregada, está ensinada. Agora a responsabilidade minha e a responsabilidade sua de praticar aquilo que o Senhor nos ensinou. Vamos louvar ao Senhor, o Santo para sempre? Jesus era santo, continua sendo santo e será eternamente. Então a palavra dele teve efeito, tem efeito e terá efeito. Então tudo que Jesus nos ensina, nos fala, ele requer de mim e de você que nós agora possamos praticar. E eu vou pedir que vocês comecem o solo, mas ainda não comecem a cantar, que eu quero orar com vocês. Mas podem começar a tocar. Pai Santo, essa palavra, Senhor, ela ganhou um significado diferente na noite de ontem. Que foi um momento de cura, de verbalização do interior e de também pedidos de ajuda. Porque nós reconhecemos que existem coisas que nós não conseguimos. Tem coisas que nós não conseguimos fazer sozinhos. E isso faz sentido do Senhor ter nos congregado como uma igreja. Para que aquelas áreas que nós temos dificuldades em fazermos só, como igreja, nós conseguiremos. Mas, Pai, nós também sabemos que temos responsabilidades individuais. E que assim como Esdras conduziu o povo àquele arrependimento,
coletivo, houve também a mudança no individual. Senhor, o nosso desejo é que nossos cultos se tornem diferentes. O nosso desejo é que a nossa vida de oração seja diferente. Que a nossa vida de devoção também seja diferente. Que quando a gente cante diferente. Mas a gente só vai conseguir fazer isso, Pai, mediante a prática dessa palavra teórica que o Senhor nos trouxe essa manhã. Que quando eu pregar, Senhor, eu possa pregar de um modo diferente. Que quando eu cantar, eu possa cantar de modo diferente. Que quando eu vier cultuar, eu venha cultuar de uma maneira diferente. Que quando a gente estiver cantando o próximo hino que nós vamos cantar, nós vamos cantar de maneira diferente. Que nós possamos experimentar, Senhor, algo da parte do Senhor, algo diferente. Não porque nós merecemos, não porque nós somos bons, mas porque o Senhor requer de nós uma vida diferente. O Senhor nos conduzirá para uma vida diferente. Que o hino que nós vamos cantar, ele entoe em nossos corações de maneira diferente. E que a partir, Senhor, desta palavra, nossa vida de devoção seja uma vida de devoção mais profunda. Uma vida de devoção mais entregue. Uma vida de devoção mais forte, mais pulsante. Uma vida de devoção mais profunda. Que o Senhor possa, Pai, nos conduzir, nos ajudar nesse caminho, nessa entrega. Muitas gerações vendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os crentes que foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos cantam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Teu povo e o teu povo canta, Santo,
Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre